No vídeo anterior, eu comentei brevemente sobre dois métodos de avaliação de incerteza. Eu falei sobre o método tipo A e sobre o método tipo B. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o método de avaliação de incerteza chamado de tipo A, que ele é um método que ele utiliza métodos estatísticos para avaliar a incerteza de uma medição. Então, nesse vídeo eu vou basicamente falar sobre média e desvio padrão amostral. E também sobre o desvio padrão amostral da média. Durante o vídeo vocês vão aprender melhor e eu vou tentar explicar direitinho o que significa cada uma dessas coisas. Então, para começar, eu vou voltar àquele exemplo clássico que eu tinha falado logo no primeiro vídeo, de um prédio, tinha várias janelas, desenhando aqui, e daí havia uma pessoa aqui em cima do prédio que ela estava interessada em saber qual que é o tempo que ia levar para a bolinha ir de cima do prédio até o chão. Então, desenhar aqui o chão, e daí, como eu havia dito, ia ficar um observador aqui no solo segurando um cronômetro. E assim que a pessoa soltasse a bolinha, essa pessoa ia apertar o cronômetro e quando a bolinha atingisse o solo, ele apertava novamente para marcar o tempo. Então, com o objetivo de reduzir as incertezas dessa medição, o que essa pessoa resolveu fazer? Ela resolveu fazer não apenas uma única medição, mas resolveu fazer 10 medições. Então, a pessoa soltava a bolinha ia até o solo, ela foi lá e marcou o primeiro tempo de queda aqui, 10,7 segundos. Em seguida a pessoa desceu, pegou a bolinha novamente, subiu e soltou a bolinha novamente. Daí o observador aqui marcou novamente o tempo e obteve um outro tempo de queda, 15,1 segundos. E assim foi indo até obter 10 medições. Então a terceira deu 13,8 segundos, a quarta deu 12,9 segundos, a quinta 13,4 segundos, a outra vou colocar aqui 9,6, 12,8, 16,5, opa, vou colocar o 5 aqui, 13,2 segundos e 13,1 segundo. Então, tá aqui, a pessoa obteve aqui os 10 valores, as 10 medições, e daí ela quer determinar qual que é o melhor que valor que eu posso pegar aqui, que eu considero que é o tempo de queda. Então, o que a pessoa resolveu fazer é tirar a média dessa medição. Então, a média basicamente você vai pegar somar todos os valores e vai dividir pelo número de medições, que eu vou chamar aqui o número total de n. No caso aqui, são 10 medições. Ok? Então, a média, eu vou chamar aqui de o t barra, que é a média dos tempos. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a primeira medida, mais a segunda medida, mais a terceira. Isso vai até chegar na enésima medida aqui, na última medida, que é a 10ª medida. Como n igual a 10, então aqui eu vou ter o tempo, o t10 aqui. Então, tudo isso divide por n, que vai ser igual a 10. Interessante notar aqui que eu posso, em vez de escrever a média dessa maneira, eu posso escrever de uma forma reduzida, que é utilizando o símbolo da somatória. Tá aqui, esse é o símbolo da somatória, então eu vou colocar aqui que varia de 1 até n, e aqui eu somo meus ti's, e tudo isso eu divido por n. Ok? Então, isso aqui é exatamente o que está dizendo aqui. O que isso significa? Que eu vou somar. Primeiro, eu vou variar o que está dentro aqui de 1 até n e vou somar todos os valores. Então, primeiro você o que? T1, depois eu vario isso aqui igual a 2, somo com T2, T3, T4, mais T5, mais T6 até T10, no caso n igual a 10. Então, isso aqui é uma forma reduzida de escrever o que está escrito aqui. Então, deixa eu fazer um retângulo aqui ao redor, que isso aqui é a minha média. Eu vou colocar aqui, média. Isso aqui é utilizado o tempo todo para determinar qual que é o valor médio de diversas medições. Então, vamos pegar nossos valores aqui e vamos
determinar o nosso valor médio. Então, qual que é o valor médio? T barra vai ser igual ao quê? Então, o primeiro valor é 10,7. 10,7 mais 15,1 mais 13,8, está aqui, mais 12,9 mais 13,4 mais 9,6 mais 12,8 mais 16,5 mais 13,2 mais 13,1. Tudo isso eu tenho que dividir pelo número de dimensões, que é 10, que o n aqui é igual a 10. Então eu divido por 10. Vamos usar agora a calculadora do Windows para fazer essa conta. Então, aqui 10,7 mais 15,1. Deixa eu pegar, digitar no teclado aqui que eu acho que fica mais rápido. Aqui mais 13,8 mais 12,9 mais 13,4 mais 9,6 mais 12,8 16,5 13,2 e 13,1. Então, isso aqui deu 131,1. 133,1 dividido por 10, isso aqui vai dar 13,11. Então, essa conta aqui, ó, deu 13,11. 13,11. 13,11 o quê? Segundos. Porque se a gente fez a conta em segundos, aqui também tem que ser segundos. Então tá aqui. Então, pô, perfeito. Aqui já fizemos uma parte do nosso... conseguimos fazer parte do quem está interessado, que é determinar o tempo médio de queda, o tempo que deve levar para a bolinha ir de cima do prédio até embaixo. Então, deixa eu colocar aqui que está a parte do nosso resultado. Mas uma coisa que é importante também não é só expressar o valor do tempo de queda, é expressar também qual que é a incerteza dessa medição. Então, para isso, eu vou precisar desses dados originais aqui. Como que eu posso representar o quanto que está flutuando cada uma dessas medições? Uma maneira é criar uma tabela mostrando todos esses valores, mas ficaria muito complicado. O ideal seria apresentar um único valor que contesse essa dispersão dos dados. Então, isso que eu vou fazer agora. Então, antes disso, deixa eu copiar esse valor, vou colocar aqui embaixo. Deixa eu mostrar. Opa, espera aí que deu. Vamos voltar aqui. Agora foi. Tá, vou colocar esses resultados aqui. Então, deixa eu representar como que eu poderia mostrar essa variabilidade, cada um desses resultados num gráfico, né? Então, o que eu posso fazer aqui é criar um eixo aqui variando, sei lá, de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eu acho que aqui tá bom. Aqui é o tempo. E eu poderia colocar ao longo dessa linha aqui que representa o tempo, cada uma das medições. Então, por exemplo, 10,7. Pô, meu 10,7 estaria por aqui. Essa aqui é a primeira medição. O outro deu 15,1. Então estaria aqui. O outro 13,8. 13,8 vai dar por aqui. 12,9 ia ficar aqui, bem próximo do 13. Depois 13,4, deve dar por aqui. 9,6. Esse aqui vai dar por aqui mais ou menos. Tá, um pouquinho para cá, ficou um pouquinho torto, mas tudo bem. 12,8, isso aqui estaria bem próximo desse 12,9 anterior. 16,5, 13,
2 e 13,1. Colocar tudo aqui. Então, pô, se a gente olhar aqui, nossos dados estão bem dispersos ao longo da linha, né? E nossa média, deixa eu colocar aqui na cor verde, estaria aqui em 13,11, que estaria mais ou menos por aqui, ó. Aqui é nosso igual a média. Então, o interessante seria ter um outro parâmetro para representar essa dispersão aqui. Então, antes disso, eu vou colocar uma outra forma de mostrar essa dispersão, que é chamado de histograma. Então, deixa eu fazer um histograma dessas medições. Aqui está o histograma. O histograma está abaixo, hein? Ó, não é, isso aqui não é histograma, não. Então, como que eu faço para criar um histograma? Aqui eu faço a mesma coisa, crio um eixo aqui com o tempo. E aqui, novamente, eu coloco cada um desses dados. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e assim, 18 e assim vai. Então, em vez de colocar o resultado, cada uma das medições ao longo dessa linha, o que eu posso fazer é criar como se fosse um quadrado aqui para cada uma dessas medidas. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, ó. Se por exemplo, esse dado 10.7, ele vai estar aqui entre 10 e 11. Então eu posso colocar um quadrado aqui nessa posição. Então deixa eu colocar aqui. Então isso aqui, esse quadrado significa que pelo menos uma das medições caiu, deu entre 10 e 11. Então coloquei aqui meu quadrado. A segunda medição deu 15.1. Então eu vou colocar aqui entre 15 e 16. Está aqui a minha medição. A outra 13.8, que eu vou colocar aqui. Vou pintar aqui. 12,9. Esse 12,9 eu vou colocar aqui. 13,4. Agora eu coloco em cima do meu bloquinho. Agora 9,6. 9,6 eu coloco aqui. 12,8 vai cair aqui em cima, ó. 16,5 que eu vou colocar aqui. 13,2 e 13,1. 13,1 vai cair aqui em cima novamente. Então, interessante, ó, o jeito que pelo histograma, esse eixo vertical aqui vai mostrar qual que é o número de vezes que apareceu uma medida entre cada um desses intervalos, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente dá para ver que a maioria das medidas caíram entre 13 e 14. Então é uma forma bem clara assim, de visualizar onde estão a maioria dos dados. Então, uma coisa interessante em medidas experimentais é que aqui eu só tenho 10 medições, né? Vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu fizesse essa medição não 10 vezes, mas eu fizesse um número elevado de vezes, por exemplo, 100 vezes, 1000 vezes, esse conjunto de quadrados aqui ele ia seguir um padrão muito claro, que a gente chama de padrão gaussiano, que daria uma distribuição mais ou menos desse jeito, ó. Isso aqui é chamado de gaussiana. Deixa eu colocar aqui esse tipo de curva. Isso aqui é muito comum encontrar em diversos tipos de medição experimental. Que se fizer muitas medições, essa distribuição de quadrados aqui vai seguir uma gaussiana. Essa gaussiana também pode ser chamada de curva normal. Normal. Ou também tem muita gente que chama de curva de sino. Curva de sino. Isso é fácil entender o porquê, porque essa curva aqui parece um sino, né, se a gente olhar bem. Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante, saber que é comum os dados experimentais seguirem essa distribuição aqui. Então, pô, já representei meus dados experimentais, mas o que eu gostaria mesmo é ter um único valor para representar cada um dessas grandezas. Como que eu posso fazer isso? Um parâmetro que eu poderia utilizar
ter alguma conta que leve em consideração essa dispersão. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu valor médio e tentar achar uma grandeza de ver o quanto que cada uma dessas medidas estão afastadas da média. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho essa medida aqui que deu 9,6. Esse 9,6 está afastado essa distância aqui da média, tá vendo? Ó, deu isso aqui. Enquanto que tem outras aqui que estão bem pouco afastadas. Então eu posso pegar essa distância total aqui e ir somando cada uma delas, né? E é exatamente isso que leva em consideração o desvio padrão amostral, que é o que eu vou falar agora. Desvio padrão amostral. A equação do desvio padrão amostral é o seguinte: o desvio padrão amostral aqui é o U, esse U ao quadrado é chamado de variância, e ele é dado pela seguinte equação, ele é dado pela somatória, aqui também, de I igual a 1 até N, de, aqui no caso, para nosso variante, vai ser o tempo de cada medição TI menos o tempo médio, isso ao quadrado. Isso tudo dividido por n menos 1. Então, esse aqui é o U, aqui é o desvio padrão amostral. Então, deixa eu escrever um retângulo aqui em volta dele e fazer isso. Então, o que isso aqui quer dizer? Então, ó, eu pego o valor de cada medição, eu pego a primeira aqui, igual a 1, o T1, eu subtraio da média, elevo ao quadrado, depois somo com T2 menos o tempo médio, elevo ao quadrado, e vou fazendo essa soma. E depois que eu fiz essa soma para cada uma das medidas, eu divido por n menos 1. Então com isso eu consigo ter uma maneira de representar essa dispersão dos dados em torno do valor médio. Então, para deixar mais claro isso, deixa eu calcular esse desvio padrão amostral. Então, deixa eu pegar aqui novamente esses valores, vou jogar aqui, agora eu vou colocar aqui embaixo. Então tá aqui. Então deixa eu pegar isso aqui. E agora? Tá aqui. Agora eu acho que tá. Tá, pera aí. Deixa eu jogar um pouquinho mais para baixo. Agora eu vou criar uma tabela aqui. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu dividir aqui. Esse aqui é o meu TI, que é o tempo de cada medição. O que eu vou fazer agora, aqui eu vou colocar o T barra, que é o T da média, o tempo médio, desculpa. O tempo médio, como a gente calculou aqui em cima, a gente obteve 13,11. Então, vou colocar aqui, ó, 13,11, aqui 13,11 também. Isso aqui eu vou fazendo até lá embaixo. Então, aqui está o tempo médio. E aqui, ó, nessa terceira coluna, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta aqui, ó. Vou pegar o tempo I menos o T médio. Então, aqui, TI menos o T barra aqui, ó. Então vamos fazer essa conta, que isso aqui vai me dar exatamente o quanto que cada um dos dados está afastado da média. Então eu vou pegar a calculadora aqui do Windows, então 10,7. Opa, 10. Opa, tá difícil aqui. 10,7 menos o valor médio, que é 13,11. Isso aqui vai me dar menos 2,41. Então deixa eu colocar aqui. A ideia de fazer isso é calcular esse desvio padrão amostral. Então vamos fazer isso. 15,1 menos 13,11. Isso vai dar 1,99 segundos. Esse dado aqui. Agora 13,8 menos 13,11. 13,8 menos 13,11
11, isso vai dar o quê? 0,69 segundos. 12,9 menos 13,11, isso vai me dar menos 0,21. É trabalhoso fazer esse cálculo, mas existem maneiras, programas de computador para fazer essa medida. Mas como esse é um vídeo didático, vamos calcular um por um aqui. Dá um pouco de trabalho, mas tudo bem. Aqui é 13,4 menos 13,11, então vai dar, como tem 13 nos dois, 0,4 menos 0,11. Isso vai dar 0,29. 9,6 menos 13,11. Isso vai me dar menos 3,51. Menos 3,51 segundos. Agora 12,8. Espero que não esteja errando nada aqui. Menos 13,11. Menos 0,31. 16,5 menos 13,11. Isso vai me dar 3,39. 13,2 menos 13, opa. Espera aí, vamos voltar aqui. 13,2 menos 13,11. Isso vai dar 0,09. Aí 13,1 menos 13,11. Isso aqui vai dar menos. Opa, estou apanhando aqui dessa calculadora. Então, 13,1 menos 3,11. Isso vai me dar menos 0,01. Então vamos colocar aqui menos 0,01 segundo. Pronto. O que eu coloquei aqui foi esse valor que está entre parênteses, para cada uma das medidas. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Opa, quantos tem aqui? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espero que seja certo. Vamos ver, espero que eu não tenha errado nenhum desses números. Mas o interessante de notar aqui, ó, que tem números que estão negativo e outros positivo, como esse caso aqui, esse outro caso, esse e esses dois. Então, uma coisa que eu poderia fazer para calcular aquela dispersão era não elevar ao quadrado. Entretanto, se eu não elevasse ao quadrado, quando eu fosse fazer essa soma aqui, eles iam se anular, porque pô, aqui é negativo e aqui é outro positivo, meio que eles se cancelam. Então, esse é o motivo de elevar ao quadrado, para não cancelar esses valores. Outra opção seria utilizar um módulo, mas o jeito que foi convencionado é calcular o desvio padrão amostral utilizando ao quadrado aqui, dividindo por n-1. Então, o próximo passo, vamos criar aqui uma nova coluna, criar aqui ti menos t barra. Agora vamos elevar ao quadrado cada uma dessas medidas aqui para determinar isso aqui. Então, novamente vai ser um pouco trabalhoso, mas isso aí não tem jeito não, tem que fazer. Então 2,41 ao quadrado, isso deu 5,8081. Então deixa eu colocar aqui 5,8081. Vamos para o próximo. 1,99 ao quadrado deu 3,9601. Opa, 3,9601. 0,69 ao quadrado deu 0,4761. 0,4761. 21 ao quadrado, 0,0441.
0,441, 0,29 ao quadrado agora. Então é trabalhoso mesmo, mas não tem jeito não, tem que fazer essas contas. 3,51 ao quadrado vai dar 12,3201. O próximo é 0,31 ao quadrado, deu 0,0961. 0,0961. Vamos para o próximo, está quase terminando. 3,39 ao quadrado deu 11,4921. 11,4921. 0,0081. 0,0081 e por último 0,01 ao quadrado, que deu 0,0001. Então, vou colocar aqui 0,0001. Então, vou fazer a soma agora. Vamos somar cada um desses valores, porque a somatória aqui pede que faça... Opa, desculpa aqui, a somatória aqui não, a somatória está aqui, ó. Essa somatória aqui pede que a gente some cada um desses valores. Então vamos fazer essa soma. Então aqui no caso, deixa eu usar o teclado aqui, 5,8081 mais 3,9601 mais 0,4761 mais 0,0441 mais 0,0841 mais 12,3201. Pô, até agora tá certo? Vamos dar uma olhada. 5,8081 tá aqui. 3,9601. Isso aqui tá ali também. Tá, até agora parece que não cometemos nenhum erro. Espero, né? Tem muito dado, então é bem fácil de... Tem que prestar bastante atenção para não cometer nenhum erro. Então, mais 11,4921 mais 0,0081 mais 0,0001. Acho que tá, espero que não tenha... Isso aqui deu 34,289. Então deixa eu colocar aqui que... Opa, aqui tá a soma. Então quanto que deu mesmo? 34,289. Aqui tem um 4. Deixa eu apagar aqui que... Pronto. 34,289. Isso ao quadrado. Uma coisa que é interessante notar aqui, ó, que quando, por exemplo, para diferenças pequenas entre o valor, o TI aqui e o T médio, quando a gente leva ao quadrado, ó, isso aqui ele vai dar um número bem pequeno. Agora, para essas diferenças grandes aqui, por exemplo, esse dado aqui, 16,5, ficou bem afastado da média. Ficou 3,39 segundos afastado do valor médio, que era de 13,11. Quando a gente leva ao quadrado, olha o valor que deu aqui, 11,49. Então, ó, se a gente pegar aqui praticamente esse valor mais esse e esses dois aqui, praticamente esses 4 valores vão ter um peso grande no cálculo do desvio padrão amostral. Então, isso que é interessante dessa fórmula aqui, sabe? Que ele dá bastante peso para as medidas que estão afastadas da média. Então, só concluindo o cálculo, agora a gente tem aqui u ao quadrado, a gente já tem esse valor, essa somatória, a gente precisa dividir por n-1. Então vamos fazer isso aqui, ó, que u ao quadrado é igual a 34,289. Agora a gente divide por n-1, que n é igual a 10, menos 1, que é 9. Então vamos fazer essa conta. 34,289 dividido por 9. Isso vai dar igual a quê?
3,8098888. Então, 3,8098 e assim vai. Continua, é isso mesmo, né? Tá certinho. Mas isso aqui, é bom notar aqui que esse U está ao quadrado. Então, para determinar a incerteza aqui, quer dizer, o meu desvio padrão amostral, eu tenho que tirar a raiz quadrada desse valor aqui. Então, 3,898. Então, isso vai ser igual ao quê? Vamos pegar a raiz quadrada aqui. 1,9518. Então, vou colocar aqui que U então vai ser igual a 1,951. Aqui tem um. Eu vou arredondar aqui, vou chamar de 1,8, vou colocar 1,9 aqui no final. Então, isso aqui é em segundos. Então, aqui a gente determinou nosso desvio padrão amostral. Deixa eu escrever aqui de novo. Isso é o desvio padrão amostral. Não esqueçam disso. Então, o que esse valor quer dizer? Isso aqui deu praticamente 2, né? Deu bem próximo de 2. Quer dizer que quando a gente olha aqui pro valor médio é 13, que é por volta desses dados aqui, onde eles estão mais agrupados. Então, se a gente pegar aqui, 2 dá o quê? Ele mostra mais ou menos quanto que esses dados estão dispersos para cá. Então, se a gente olhar aqui, eu vou rabiscar o 2 mais ou menos ficou nesse intervalo aqui, Então, seria a medida da dispersão está dizendo que boa parte dos dados estão dispersos entre 13.11 menos 2, que dá por volta de 11.11, né? Se eu não me engano, porque é 11.11 até 15.11. Então, boa parte dos dados estão dispersos aqui. Só que agora a gente precisa determinar a incerteza da nossa medida, que é o valor médio deu esse aqui 13,11 e agora a ideia é determinar a incerteza dessa medição. Então, esse desvio aqui, 1,95, ele mostra quanto que cada um dos dados estão dispersos, mas para calcular a incerteza final do meu valor médio, eu tenho que usar uma outra conta que é chamado de desvio padrão amostral da média. Esse aqui vai ser diferente. Como que eu calculo isso? Esse aqui é a dispersão dos meus dados, mas a média, se eu fosse fazer essa medição diversas vezes, cada vez eu crio 10 grupos de medida e quero saber qual que é a dispersão da média, então eu teria que usar aqui o desvio padrão da média, que eu represento por UM. Isso é igual ao que? É o U, que é desvio padrão amostral, dividido pela raiz quadrada do número de medições. Deixa eu fazer aqui um retângulo em torno disso. Então, isso aqui é quanto se a gente fosse fazer diversas vezes essa conta aqui, quer ver, esse valor médio, a gente esperaria que esse valor médio fosse flutuar menos do que esses dados brutos aqui. Então, para determinar esse UM, basta fazer isso aqui. Então, o M vai ser igual a esse valor aqui, 1,9519 dividido pela raiz de n, que é raiz quadrada de 10. Então, vamos fazer a conta aqui para ver quanto que vai dar. 1,9519 dividido pela raiz quadrada de 10, que vai dar... Tá certo isso? Vai dar esse valor aqui, Espera aí, será que tá... Não, 1,9519 não pode dividido por um número... Não, isso aqui tá... Espera aí, vamos fazer novamente essa conta aqui.
Então, vamos lá, 1,9519 dividido por... Ah, tá, esse aqui é o raiz quadrada de 10, desculpa, não é o resultado da conta. Agora sim, essa conta aqui, 1,9519 dividido pela raiz quadrada de 10 vai dar 0,6172. 0,6172. Isso em segundos. Então, na hora de eu representar meu resultado final, eu tenho que pegar, claro, que meu tempo, então, meu tempo médio vai ser igual ao quê? 13,11. Então, eu vou colocar 13,1, vou arredondar. 13,1 mais ou menos 0,6. Que não faz sentido eu representar aquele 13,11 com tantas casas decimais, porque o desvio padrão da média, o desvio padrão amostral da média está em 0,6. Então é melhor representar, que é usual aqui, representar a incerteza com poucas casas decimais. No máximo a gente representa a casa, a incerteza com dois algarismos significativos. Aqui no caso tem um, né, que é o 0,6. Então, o meu valor aqui que eu espero encontrar para o tempo de crédito da bolinha no prédio é 13,1 mais ou menos 0,6 segundos. Se a gente notar aqui, ó, esse 0,6 ele está menor do que esse 1,9519. O porquê disso? Que uma coisa que acontece, pô, se a gente está calculando a média para obter um valor mais confiável para esse tempo, é de se esperar que quanto maior o número de medições, menor vai ser a incerteza. Então, por isso que tem esse raiz quadrada de n aqui. Se eu fizer, por exemplo, 100 vezes, eu vou pegar esse valor aqui, 1,959 e dividir por 10, ou seja, eu estou diminuindo a incerteza. E esse valor aqui, se eu excluo qualquer tipo de erro sistemático na minha medida, quanto mais amostras eu colho na minha medição, melhor eu vou ter. O mais próximo eu vou estar do meu valor verdadeiro, vamos supor assim, que se fosse possível obter, né? Então, basicamente, essa é a ideia do vídeo. Outra coisa que é importante, o que significa esse valor aqui? Esse mais ou menos 0,6. Isso aqui significa o seguinte, ó, se eu pegar 13,1 subtrair 0,6, isso aqui vai dar o quê? 12,5. E se eu somar 0,6, isso aqui vai dar o quê? 13,7. Então, isso em segundo. Então, é de se esperar que meu valor verdadeiro, sei que é meio. Eu não estou sendo rigoroso o suficiente para falar de valor verdadeiro, mas eu espero que encontrar meu valor verdadeiro entre 12,5 e 13,7 com uma certa probabilidade. Então, nesse caso aqui, eu vou explicar melhor nos próximos vídeos o nível de confiança para esse tipo de medição, quando eu calculo a minha incerteza, meu desvio padrão amostral da média, nível de confiança aqui vai ser de 68%. Tá, eu sei que para vocês esse valor, pô, da onde ele tirou isso, sabe? Por enquanto não dá. Não tô sendo claro, não expliquei o motivo de encontrar esse 68%, mas nos próximos vídeos eu vou explicar melhor da onde que vem esse 68% e como que a gente pode obter um nível de confiança mais elevado. Só vou adiantando que isso aqui está relacionado com essa área embaixo dessa gaussiana aqui. Então, mas não precisa se preocupar muito com isso não, né? Eu não sei se está totalmente claro o vídeo, talvez esteja um pouco confuso, mas a ideia é que com os próximos vídeos, à medida que a gente for explicando melhor, que tudo começa a ficar mais claro. Então, muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos. Só relembrando aqui que meu tempo encontrado foi 3,1 mais ou menos 0,6. Essa que foi a ideia do vídeo, determinar esse valor, o tempo médio de queda da bolinha, do tempo médio que leva para a bolinha aí
do último andar do prédio até o solo com essa incerteza aqui. Uma coisa que é importante, que eu estou esquecendo, que isso aqui só leva em consideração os desvios aleatórios. Na minha medida, eu também posso ter erros sistemáticos. Então, isso eu vou falar também nos próximos vídeos, né? Então, deixa eu. Já me estendi demais aqui, deixa eu terminar logo. Então, muito obrigado e até mais.